Boa noite, meus irmãos e irmãs, como é que estão todos? Espero que bem. Vamos iniciar mais um estudo. Hoje iremos estudar um assunto bem interessante, que são os pontos riscados. Esse tema a gente já abordou lá no início dos nossos estudos, mas como tinha muito pouca gente, resolvemos trazer ele à baila novamente, de modo que a gente vai gravar e já fica aí para nós mesmos consultarmos e para outras pessoas que porventura virão integrar o nosso grupo de estudos. Pois bem, antes da gente entrar no tema dos pontos riscados, nós precisamos entender o seguinte: os pontos riscados se compõem de grafias e principalmente de símbolos, ok? E o que é um símbolo? O símbolo é uma grafia que ele pode trazer uma representação, né? Ele pode servir para identificar alguma coisa, uma entidade, né? Ele pode servir para estabelecer uma comunicação, né? Trazer uma mensagem, e também serve para direcionar alguma coisa, alguma energia. Então, antes de entrarmos, né, nos pontos riscados, nós vamos ver alguns símbolos e seus significados. De maneira universal, então, temos aqui alguns símbolos. Como vocês podem ver, a cruz, que representa o cristianismo. A estrela de Davi representa o judaísmo. E outros símbolos, né, que representam aí as outras filosofias e religiões. Aqui tem mais alguns. Ali nós temos notadamente na segunda linha o taoísmo ali, quase no meio, né? Mais abaixo o peixe, que representa o cristianismo. Bom, vamos conhecer então os símbolos. Aliás, vamos ver os símbolos mais conhecidos. Então nós temos a cruz. A cruz é um dos mais antigos e mais difundidos símbolos que existem, né? A cruz ela pode significar céu e terra, né? A ligação entre a terra e o céu, que é uma das conotações do próprio cristianismo. Ela pode significar cruzamento, né? Encruzilhada, boa sorte, tempo. Ela pode ter uma boa conotação, mas ela pode ter uma má conotação. Algumas religiões dizem que não vale a pena usar a cruz, né, por terem uma conotação negativa, né, até fazendo referência à morte de Cristo na cruz. Mas isso é de cada religião, né? A cruz, de uma maneira geral, ela tem uma conotação positiva, e ela aqui, claro, pode representar também fechamentos, né, cruzamentos e fechamentos. Isso a gente vai ver mais na frente. Bom, depois da cruz nós temos algumas figuras geométricas muito vistas principalmente na nossa Umbanda, que é o quadrado, né, o equilátero, 4 lados iguais, que tem conotação, representação de estabilidade, né, de limitação e de equilíbrio. Tá? Depois nós temos o triângulo. O triângulo traz essa conotação de corpo, alma e espírito, né? Essa é a união da alma, corpo, da alma e do espírito. Também significa a Santíssima Trindade, né? Tanto na cultura cristã quanto no hindu e outras. E ainda temos o círculo. O círculo significa, dentre várias conotações, significa proteção. Veja quando a gente muitas vezes vai fazer um trabalho, né, e se faz um círculo em torno, seja com um riscado, seja um círculo feito com uma bebida, né, tanto em torno de um trabalho, de um objeto ou de uma pessoa. O fim é de proteção, para que nenhuma entidade negativa se aproxime.
Bom, depois nós temos a estrela de 5 pontas, né? Ela representa a luz, a perfeição, a sabedoria, a proteção, a esperança, né? O desejo, o equilíbrio. Também significa os 5 sentidos e significa os 4 elementos físicos, terra, ar, água e fogo, mais o elemento éter ou espiritual. Ainda temos a estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi, que são 2 triângulos sobrepostos, um invertido ao outro, né, que traz a ligação entre o céu e a terra. Dá uma ideia de dualidade, de união dos opostos. Lembrem daquela frase, né, da Bíblia: tudo que será ligado no céu será ligado na terra, e vice-versa. Depois nós temos o selo de Salomão. O selo de Salomão não se confunde com a estrela de Davi. A função dele na magia é de proteção contra espíritos demoníacos ou qualquer outro tipo de mal. Então ele se aproxima muito da função do círculo, ok? Ainda temos o pentagrama. O pentagrama é uma estrela inscrita num círculo, quer dizer, dentro de um círculo. Ela representa várias coisas e na magia, no ocultismo, representa as virtudes mágicas, ok? Depois temos o hexagrama. O hexagrama é uma estrela de 6 pontas. Ela traz essa conotação de dualidade, como nós já vimos ali em cima, né? Aqui nós temos a figura de uma estrela de 6 pontas à esquerda e à direita a estrela de Davi, que também é de 6 pontas. Mais abaixo nós temos ali, além dessas estrelas, nós temos uma estrela de 7 pontas, e é muito bom trabalhar com o número 7, tanto com a estrela de 6 pontos tu consegue, porque no meio da estrela tu faz o 7º ponto, quanto uma estrela de 7 pontos, porque o 7 é um número muito bom para a magia, porque ele trabalha os 7 corpos espirituais, assim como nosso irmão Luciano já falou em outro estudo. Então a estrela dá essa possibilidade de trabalhar com 7. E por fim, abaixo à direita temos uma estrela de 8 pontas, formada pela sobreposição de 2 quadrados equiláteros. Bom, então esses são os significados gerais, meus irmãos. Agora sim, com vista nisso, nós vamos passar ao ponto riscado propriamente dito. E o que é o ponto riscado? Para que ele serve, né? Ele é uma grafia sagrada que se refere a diagramas desenhados à mão, como ângulos, retas, símbolos. Eles servem tanto para representar a assinatura do guia, quanto servem para complementar um trabalho ou ritual. E geralmente é escrito com giz especial que se chama Pemba. E aí no ponto riscado nós podemos identificar toda a linhagem da entidade e seu campo de atuação. Quando a entidade risca o ponto, ela mobiliza a sua falange e direciona a energia para o objetivo que ela deseja. Outra questão é em relação à Pemba. A Pemba também pode ser transformada em pó e utilizada em preparações e cerimônias ritualísticas. Então a Pemba não serve só para escrever o ponto, para riscar. Ela também pode ser usada como elemento de trabalho. A origem do ponto riscado. A origem é bem mais antiga do que a Umbanda, né? O ponto riscado ele deriva de várias religiões, né, como o Voodoo e outros cultos lá africanos, né? Além da Quimbanda e das religiões de matriz africana aqui no Brasil, né? É de salientar também que o ponto riscado já é uma prática dos povos escandinavos, né, dos vikings, aqueles povos da Noruega, da Dinamarca, enfim, né? Só que eles não escrevem no chão como nós costumamos fazer, eles fazem através das runas. Também são símbolos riscados, só que em pedras, em ossos, objetos de madeira, ok? Principalmente em pedras. Na Umbanda, o ponto riscado nasceu juntamente com a própria religião, através do caboclo, né, dos 7 encruzilhados que fundou e dos outros
os pretos velhos e todas as entidades que foram se manifestando no terreiro foram riscando seus pontos. Então o ponto riscado tem a sua origem também na Umbanda. Bom, e na Umbanda, elas são compostas de símbolos, né? Tem o poder de invocar espíritos. Esses desenhos, né? Essas grafias representam suas assinaturas e são compostos de vários elementos que representam as suas vibrações, né? E elementos de trabalho. E como dissemos, o ponto riscado também serve para complementar o trabalho, né? Bom, e na Quimbanda não é muito diferente. É usada o ponto riscado para trabalhos, para assinatura dos guias, para meditação. A única diferença é que há um certo sigilo quanto aos pontos, né? Em algumas quimbandas não são mostrados, né, os pontos e seus significados. Aí é uma questão de fundamento que não cabe entrar aqui na discussão, né? Seria para um outro estudo. Na Quimbanda também os sacerdotes inscrevem pontos, né, em objetos rituais, como velas, objetos de prata e cobre, de ouro, de vidro, enfim, né? E são objetos que têm grande poder mágico, tá? Bom, dando um passeio aqui nas umbandas, então, tá? Temos a umbanda esotérica, né, que trabalham com 7 orixás. E na umbanda esotérica existem as 7 variantes da unidade ou 7 vibrações originais, que são sons pronunciados ou cantados que movimentam energias ou vibrações. Então cada grafia representa um som. Então nós temos aí embaixo um exemplo de 7 grafias que representam 7 sons. Vejam, meus irmãos, que os sons também movimentam energias, né? A prova está, são os pontos cantados nossos, né? O atabaque, o som dos instrumentos musicais, as palmas, enfim, os sons que movimentam todo um trabalho, né? Ó, veja aqui aqui nós temos, por exemplo, um ponto de Oxalá, né? Lá no meio daquele ponto, ali abaixo à direita, nós conseguimos ver que é de Oxalá por aquela flecha, aqueles 3 pontinhos que demonstram que é daquele orixá ou de uma entidade enviada dele, de acordo com aquele quadro que temos acima ali, né? Então, claro, o resto ali são assinaturas, né, dessa entidade e também alguns sons, né? Vamos voltar lá, ó. Algumas grafias ali que representam sons que parece que estão escritas no ponto. Depois vocês podem voltar ao vídeo para ver. Já na Umbanda Sagrada também se trabalha com pontos riscados, mas predominantemente lá trabalha-se muito com as mandalas, né? E são grandes pontos riscados as mandalas e tem um alto poder, né, mágico. Então aqui alguns para vocês darem uma olhada, né? Oxalá, né? A Mãe Logunã, que é o orixá do tempo, né? Uma espiral ali. Oxum, o Oxóssi, mandala de flechas, Obá, Xangô, Ogum, Yansan, mandala feita de ervas, tá? Não necessariamente ela precisa ser riscada, ela pode ser feita de ervas, palmas amarelas e folha de samambaia. Depois temos o Baluayê e Iemanjá. E aqui, meus irmãos, temos, só por curiosidade, um quadro completo, né, das mandalas dos orixás, né? Os orixás vamos dizer assim, da direita, né, que trabalham a linha de radiação, que é Oxalá, Oxum, Oxóssi, todos esses que estão aí. E esses que estão à direita, na verdade, são os orixás que vibram à esquerda dos orixás principais. Então, à esquerda de Oxalá, né, vai vibrar a Mãe Logunã, à esquerda de Oxum, Oxumaré, à esquerda de Oxóssi, Obá, e assim por diante. Bom, outras vertentes de Umbanda que também trabalham os pontos riscados, né? A Umbanda Branca, a Umbanda Molocô, a Umbanda de Almas e Angola, a Umbanda Omblé ou Umbanda Traçada, que é a misturada, né, com
a Umbanda misturada com nação ou com candomblé, né? E também tem a Umbanda popular ou tradicional, que trabalha com ponto riscado. A Umbanda tradicional popular é aquela que era uma mistura de tudo um pouco, né? Inclusive nas próprias sessões se canta rezas de candomblé ou nação, misturado com pontos, enfim. É uma Umbanda mais popular, né? É uma mistura de tudo, na verdade. Tá? E tem duas vertentes aqui que não trabalham com pontos riscados. As únicas que não trabalham é a Umbanda espírita, também conhecido por kardecista, e a Umbanda eclética maior, que é conhecida por Umbanda católica. Tá bem? Bom, depois de olharmos as questões das Umbandas, vamos entrar nas linhas. Eu não vou falar de todas, mas vou falar daquelas 4 mais conhecidas, tá? Então, a linha de caboclo, né? Os caboclos são grandes entidades da Umbanda, né? Praticamente foram os que fundaram a Umbanda, constituída de espíritos de índios nativos, né? Americanos, tanto da América do Sul, Central ou Norte, e espíritos afins que assumem essa roupagem também, né? Vem trabalhar como caboclo. São grandes guerreiros, né? Grandes conselheiros, muito sérios, né? Trabalham com charutos para descarregar, né? Com bebidas, descarregar os seus consulentes, e são grandes conselheiros, tá? Eles trabalham na linha das matas, que é dentro da linha de Oxóssi, nos domínios, vamos dizer assim, né? Bom, e quais são os símbolos utilizados por eles? A flecha, né? Então a flecha, além de representar os enviados de Oxóssi, né? As entidades, o caboclo enviado de Oxóssi, ele também representa, dentre outros, a conquista, né? Atingir o objetivo, e também representa conhecimento. A flecha representa esse conhecimento que ultrapassa, né, que transpassa, vamos dizer assim, as barreiras da ignorância, tá? E cujo objetivo é a luz, né? Bom, temos também a machada ou a machadinha, né? Ela representa aquela linha de caboclos dos enviados de Xangô. Mas, dentre outros significados, o desenho da machadinha pode significar trabalho, tá? Se riscar um machado duplo, pode simbolizar poder e dignidade, tá? Também é um símbolo de iniciação e de conhecimento oculto. Na Umbanda, ele é um símbolo poderoso para destruir e vencer demandas. A espada. A espada representa os caboclos enviados de Ogum. Então, assim como a machadinha, ele tem tanta função agressiva como protetora, né? Simboliza a justiça, a autoridade, e tem aspectos também como separação e morte, tá? Ele pode ter, por ter esse aspecto duplo, né, a espada pode ser utilizada para estabelecer a paz, tá? Então, na Umbanda, ela é arriscada também para destruição de demandas e proteção de seus filhos. A cruz, como nós já vimos, né, ela representa aqui as entidades enviadas de Oxalá, e também da linha das almas, dos pretos velhos, né? Como nós já vimos, simboliza o céu e a terra, tempo, espaço, né? A encruzilhada, a luz, vida e morte, tá? Ele serve também para fortalecer a ligação da coroa do filho de fé com o plano espiritual, né? Fortalecer o chakra coronário, e também muito usado como uma assinatura energética, né? Assim como a estrela. Depois nós temos o raio. O raio representa a linha de trabalho dos caboclos enviados de Ansan. Ele simboliza a direção, a justiça, a paz, né? A ira, quer dizer, a ira, tá? E também esse símbolo é invocado em muitos trabalhos para desmascarar injustiças e descarrego de energias negativas e miasmas. Ok? O coração. O coração representa a linha dos caboclos enviados de Oxum. Ele também simboliza o amor, a fertilidade e a maternidade, tá? O coração
também representa a questão sentimental, né, do amor, a paixão, né? Enquanto que isso é uma visão ocidental nossa, mas no Oriente o coração possui outra conotação, possui um significado de conhecimento, de intuição, tá? Em muitas culturas, né, como nós falamos na Grécia, na Índia, o coração representa o intelecto, né, o conhecimento do eu interior, né, esse conhecimento que fica no chakra do coração, tá? Bom, aqui um outro símbolo que talvez muitos não tenham visto, mas que é usado, é o espelho, tá? O espelho ele tanto pode ser usado para identificar uma entidade enviada de Oxum, como também serve para um valor, representar um valor cognitivo, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ou a autorreflexão. Então serve para desmanchar trabalhos de fascinação, que é uma influência, né, de um espírito sobre uma pessoa, fazendo com que a pessoa não enxergue outra coisa a não ser o que ela pensa, né? Ela acha que ela pensa que está certo, ou seja, o que o espírito está intuindo, né, é correto, não consegue enxergar outra ideia, né? Então o espelho é utilizado aí para fazer esses trabalhos, ok? Depois nós temos as ondas, o peixe e a lua. São símbolos aí que representam o povo das águas, né, e os enviados de Iemanjá. A água simboliza a vida, a fecundidade, a purificação, a limpeza, a cura, é um elemento universal. Tá? O peixe significa fartura, fertilidade, vida também. E a lua representa os ciclos da vida. Ela também representa, ela é representada em outras linhas também de Umbanda. Tá? A estrela de 5 pontos é a mais usada, né? Que a gente vê nos pontos riscados das entidades que constituem a sua assinatura energética. Mas ela não significa só isso. Ela também significa a representação dos 5 sentidos, né? E também pode representar os 4 elementos conjugados com o elemento espiritual. O arco. O arco, dentre as suas representações, significa energia armazenada, carregada, né? Tensionada. Então ele serve justamente por isso, para impulsionar essa energia, carregar e impulsionar essa energia que vai ser transportada pela flecha, né, para atingir determinado alvo, objetivo. Depois nós temos o Sol. Tá? Esse símbolo também é pouco visto, mas ele representa várias coisas, ele tem muitos significados, ele é o astro-rei, né? Ele representa a vitalidade, a luz, o conhecimento, a vida, a juventude, o poder, a imortalidade, né? E principalmente a força espiritual. Tá? Na simbologia universal esotérica, o Sol e sua luz relaciona-se à ampliação da consciência superior, nos iluminando com sua sabedoria. Então a luz do Sol é o símbolo do conhecimento e da força criadora. Tá bem? E quando ele é apresentado junto com a Lua, ele representa a expansão de consciência. Certo? Outro símbolo, esse sim mais comumente visto nos trabalhos, se chama espiral. O espiral é um símbolo de evolução e de movimento, tá? Tanto de energias quanto de espíritos. Ele pode ser tanto movimento de expansão quanto de compressão, ok? Dessas energias. Tá? Então, e como dito, ele representa o movimento de almas e de espíritos também. Tá? A espiral dupla. A espiral dupla representa a dualidade. A vida e a morte, né? A união dos contrários, masculino e feminino, etc.
Na Índia, a dupla espiral representa a Kundalini, que são aquelas duas serpentes que percorrem nossa coluna vertebral ativando os chakras, né? O Luciano já falou disso num outro estudo também. Bom, e aqui alguns pontos riscados de caboclos, né? Como nós podemos ver ali, inicialmente à esquerda, né, duas flechas, uma estrela, o Sol e a Lua, né, que pode estar dizendo expansão de consciência, e embaixo uma folha. A folha tanto pode significar como enviado de Oxóssi, tá? Como o caboclo da mata, né, que é dali, enviado da mata, de Oxóssi. A folha também pode significar vida e energia, certo? E aqui a estrela de 5 pontas lá em cima pode indicar a assinatura da entidade ou ainda indicar o domínio, né, dos 5 sentidos e também representar a ligação com o divino, ok? Aqui nós também temos no meio, né, nós temos aqui um ponto riscado de caboclo, bem simples, né? Tá? E esses aí são os pontos. Mais abaixo ali um caboclo enviado de Ogum e um caboclo enviado de Xangô. Tá? Bom, com isso vamos para os pretos velhos. Os pretos velhos são uma grande falange, né, da nossa Umbanda, que tem como elemento arquetípico os velhos africanos, né, que viveram nas senzalas, né, a maioria foi escravo, morreram, né, muitas vezes a pior maneira, mas eles viveram muito tempo e adquiriram muitas virtudes, como sabedoria, paciência, calma, e por isso que eles são grandes conselheiros, né? São muito sábios, né? E eles dão muito amor, muita fé e muita esperança aos seus filhos, tá? Geralmente são ligados à vibração de Omulu, né? Usam também de instrumentos como cachimbo, ramo de arruda, terço, água, e para fazer a limpeza dos seus filhos, tá? Outras entidades, nem todos aqui foram escravos, né, dessas entidades que vêm, e nem todos foram negros africanos que viveram na época. São entidades afins, né, que têm afinidade com a vibração dos pretos velhos, que vêm para trabalhar na linha deles, tá? E aqui algumas falanges, né? Nós temos falanges do Congo, da Ruanda, Angola, das matas, da Calunga, do Cruzeiro ou da Encruzilhada, né? Temos os pretos velhos usam muitos símbolos daqueles que nós mostramos, né, que os caboclos usam, né, tipo cruzes, estrelas, triângulos, círculos, corações e outros símbolos. Mas tem alguns símbolos que são pouco vistos nos pontos riscados. Vamos a eles. Cachimbo. O cachimbo, né, significa, dentre outras coisas, o esclarecimento, ou seja, a desambiguação, o desfazimento da confusão, tá? E ele pode ser desenhado conforme nós estamos vendo ali acima, né? Aquele do meio ali que parece um pouco diferente, mas é aquele cachimbo, creio eu, de sabugo, né? Aquele original mesmo que eles usavam para fumar, tá? Em termos místicos, a fornilha do cachimbo, que é onde bota o fumo ali, aquela parte redondinha, significa o aspecto feminino, né? E o tubo ali onde tem a piteira simboliza o aspecto masculino. Então essa união, né, representa a criação e a fertilidade, tá? E a fumaça do cachimbo representa a oração do preto velho, a sua ligação com a espiritualidade. Pode significar também a purificação ou a cura. Bem, meus irmãos, outro símbolo que vocês pouco veem é o rosário. O rosário significa, dentre outros, né, a ligação com o divino, tá? Além de proteção contra maus espíritos, também cura material e espiritual, tá? Então, quando o preto velho risca esse ponto, esse rosário, ele está dizendo que tem grandes ligações com o astral superior,
tá? E materialmente o rosário do Preto Velho é feito com alguns grãozinhos que se chamam lágrimas de Nossa Senhora. Bem? Outro símbolo de proteção que é usado, pode ser riscado no trabalho, é a figa. Tá? Esse é mais raro, riscado, mas objetos, materialmente existem muitos, colares, pulseiras, enfim. Esse ponto pode ser riscado para afastar mal olhado, quebrantes, afastar perigos, más sortes, forças negativas. Depois nós temos a pimenta. A pimenta também, ela simboliza energia sexual, a sorte, prosperidade e também proteção. Tá? Também materialmente é mais vista, é comum. Porém, em ponto riscado é um pouco difícil, mas poderá ser utilizada num ponto tanto de identificação, mas eu acho muito pouco provável, quanto aí sim num ponto de trabalho. E aqui temos alguns pontos de Preto Velho, Então nós temos ali acima ali à esquerda, nós temos um ponto formado por um triângulo, que indica religiosidade, temos aquelas cruzes que podem significar ser enviado, de Oxalá, pode significar a assinatura do guia e pode ter outros significados também. Tá? E vejam abaixo ali à esquerda que nós temos um ponto que foi desenhado o rosário. Tá? Então esse aí demonstra, que a entidade tem grande afinco, com a espiritualidade maior. Pois bem, vamos para os ciganos. Os ciganos é o povo do amor, são grandes entidades maravilhosas que inicialmente eram manifestadas na linha dos Exus, e depois de um tempo, ali pelos anos 90, eles adquiriram sua linha própria, porque perceberam que eles tinham sua própria vibração. E aí na Umbanda eles passaram a se identificar com os atabaques, os pontos cantados, com as oferendas, e hoje é um culto muito difundido, contudo é pouco conhecida os seus pontos riscados, e as suas magias dentro da Umbanda, mas obviamente que nós temos muitos símbolos que representam a magia cigana e que nós vamos conhecer, porque se virem ser riscados vão saber o que significa. Tá? Então vamos lá. A taça, dentre outras conotações, significa também a comunhão. Tá? Ela significa receptividade, tanto que ela é um grande símbolo no casamento cigano, Os noivos tomam vinho numa única taça, então esse grande símbolo de união aí, de comunhão. Tá? Depois nós temos a chave. A chave simboliza a abertura dos caminhos, soluções, usada também para atrair sucesso, riquezas. Tá? Então ela pode ser usada num trabalho, riscada para esse fim. Tá? Também temos a âncora. A âncora simboliza segurança, usado para trazer segurança e equilíbrio, no plano físico, nos aspectos materiais. E ainda temos a ferradura. Ferradura também significa segurança. É muito comum a gente ver, em algumas casas que possuem a ferradura pendurada, acima da porta, também traz segurança e equilíbrio, tanto no plano físico como no financeiro. Tá? A função praticamente aí é a mesma. Também é um símbolo cigano a moeda, tanto que nós temos nas roupas dos ciganos, guias, nas suas bandanas, nós temos as moedas, mas ela também pode ser riscada, ela significa prosperidade.
tá? Também usada contra energias negativas e para atrair dinheiro, tá? E também pode ser relacionada a riquezas materiais e espirituais. Bom, então a moeda riscada, ela pode ser tanto naquela forma ali, naquele terceiro quadradinho ali, tá? Quanto aquela outra da direita, né? Porque o cifrão, apesar de ser uma coisa mais ocidental, o cifrão é muito conhecido, e como essas falanges trabalham conosco aqui, tá? Elas podem usar este símbolo para indicar então um ponto de trabalho para abertura de caminhos, para prosperidade e fartura. Depois nós temos o punhal. O punhal simboliza a força do cigano, né? O poder, a vitória, a superação, mas em termos de magia ele tem a grande função de transmutar energias, tá? E ainda temos o trevo. O trevo simboliza boa sorte, o trevo de 4 folhas, né? Esse aí é o símbolo mais tradicional que existe, né? Então esse também pode ser usado aí nos pontos dos ciganos, tá? E temos também a roda, né? A roda é o grande símbolo dos ciganos, que tem o significado de mudança, tá? Representa o ciclo da vida, a roda de Sansara, o ciclo de reencarnações, tá? Também pode representar a expansão de consciência, evolução e equilíbrio, ok? E ainda temos o louro, né? O louro representa a vitória e a conquista, né? Muito usado em abertura de caminhos, também significa boa sorte, proteção, purificação e expansão de consciência. Também representa confiança e coragem. Esse símbolo é muito antigo, eles eram usados tanto em Roma quanto na Grécia, né? Os romanos, quando venciam batalhas, ganhavam coroas de louros. E os gregos a mesma coisa, tanto que nas Olimpíadas ainda é assim, né, até hoje. Tem outros símbolos também usados pelos ciganos. Bom, a coruja é o grande símbolo da sabedoria e da segurança material. A coruja eu nunca vi desenhar e acredito que não haja, né, nenhum desenho, mas poderá alguma entidade desenhar, tá? Se for o caso, é para sabedoria, tá? A coruja, em termos materiais, é muito representada também, né, através de imagens, de colares e pulseiras, né? Bom, depois nós temos a lua, né? A lua cheia, né, que representa aí sucesso nos negócios e rituais, tá? E também a lua comum, né? A lua, aquela meia lua, significa também a intuição, tá? E representada com o sol, ela pode representar a expansão de consciência, como nós já vimos. Depois nós temos a estrela de 5 pontas, né? Ou o pentagrama também, tá? Representa a mesma coisa, domínio dos 5 sentidos. Também tem uma função de proteção e equilíbrio espiritual para os ciganos, tanto que os ciganos andam, né, com um pingentezinho de pentagrama, ou um colar, né? E ainda temos a estrela de 6 pontas, ou a estrela de Davi, que representa o domínio dos aspectos materiais e espirituais. Essa é usada por grandes chefes ciganos, né? Aqueles que já têm um certo grau de evolução, né, de conhecimento espiritual. E aqui, meus irmãos, alguns exemplos de pontos de cigano, né? Veja naquele do meio ali, né, que foi o único que eu consegui extrair da web, porque não tem, é muito escasso o ponto de cigano. Então ali nós temos um ponto com uma folha de louro, inclusive, né, que indica ali a vitória, conquistas, né, o grande objetivo talvez dessa entidade. Aquelas cruzinhas ali seria a assinatura da entidade. Lá na esquerda, aquelas ondas pode significar ser enviado de Iemanjá. A estrela lá em cima quer dizer o domínio dos sentidos ou dos elementos, ou grande ligação espiritual, né, com o plano superior. E no meio, aquela cruz ali com o círculo significa o domínio, né, da sua energia, de sua vibração. Bom, com isso terminamos os ciganos, né? Agora vamos falar um pouco dos nossos Exus e Pombagiras. Eu vou falar em relação à Umbanda, tá, meus irmãos?
que são o Exu de lei, né? Que são os Exus que trabalham na lei de amor e caridade. Tá? São espíritos como todos nós, que viveram aqui, acertaram, erraram, morreram, reencarnaram por diversas vezes, e hoje eles evoluíram, né? Conseguiram evoluir, mas ainda também resgatando seus karmas e buscando a sua evolução espiritual. Eles vêm aqui na Terra nos ajudar como nossos guardiões, nossos conselheiros, nossos protetores espirituais. Tá? Nós temos a figura os Exus se dividem na figura masculina do Exu, né? E da figura feminina, que é a Pombagira. Tá? Eles vestem essas roupas muito bonitas, essas roupas antigas, que eram de algumas encarnações que viveram. Geralmente foram pessoas abastadas, né? E essas roupas, né? Além das roupas, usam seus chapéus, suas cartolas, seus charutos, cigarrilhas, suas bebidas, tudo como material, como ferramenta para fluidificar e fazer limpeza, né? Purificação dos seus consulentes protegidos. Tá bem? Então, os Exus também costumam riscar o tridente para identificar a sua linha de trabalho, além de outros símbolos, como nós já vimos antes: cruzes, caveiras, estrelas, figuras geométricas, etc. Bom, se a gente pegar o tridente, olhando assim no primeiro momento, não tem nada a ver com o garfo do diabo, tá, pessoal? Então, isso aí é uma coisa assim equivocada, deixa isso para lá, né? Se nós destrincharmos esse garfo, à direita, o que nós temos? Uma cruz, tá? E a cruz direciona todos esses elementos, 4 elementos físicos que nós trabalhamos. Se nós pegarmos o garfo, nada mais é do que o redirecionamento dessas energias. Então, isso é o que quer dizer o garfo do Exu e da Pombagira. Tá? Geralmente o garfo do Exu é quadrado e da Pombagira é redondo. Tá? Mas isso é uma regra geral, mas não é absoluto. Há entidades que nem sequer se identificam riscando garfos. Tá? E pode ter o Exu riscando garfo redondo e Pombagira riscando garfo quadrado. Bom, outros símbolos trabalhados, né? A caveira, que representa a mortalidade, né? A mudança, transformação, renovação, mas representa principalmente a igualdade, né? A caveira é riscada para identificar a linha das almas, também chamada linha dos caveiras, ou linha do cemitério, linha da calunga pequena. Depois nós temos ali embaixo, são 2 semicírculos que se cruzam, que significa expansão de energias. Tá? E a cruz, ou um X ali, representa fechamento de energia. Então, quando estamos fazendo um trabalho e não queremos mais expandir, a gente risca, né? Ou passamos simplesmente um traço e está fechado o portal. Depois nós temos a cruz novamente. Tá? No caso, dentre várias conotações que já vimos, a cruz representa as falanges de Omulu, né, os enviados de Omulu, bem como identificam as entidades que têm seu ponto de força no cemitério. Tá? E também significa encruzilhada. Tá? E também pode ser a assinatura da entidade. Bom, aqui, como nós já falamos, nós temos o traço, uma cruz, né, uma outra cruz, um X, como vocês quiserem, serve para fechamento da energia ou de uma magia, né, qualquer forma arriscada, tá? Tanto antes quanto durante ou depois de um ritual. E aqui embaixo nós temos uma cruz dentro de um círculo, né? Aquilo ali representa o direcionamento dos 4 elementos, né? E também representa o equilíbrio. Vocês podem se deparar com alguns pontos em que tem 2 tridentes cruzados perpendicularmente, e bem no cruzamento tem uma cruzinha, um círculo. Tá? Então representa isso, representa o equilíbrio das energias traçadas por aquela entidade. Ok? Ainda temos outros símbolos pouco conhecidos, né? Por exemplo, aqueles 2 círculos ligados por um traço, eles significam, quando vocês virem isso num tridente, eles significam delimitador, quer dizer,
que a entidade possui o domínio das energias, né? Porque muitas entidades podem não conseguir controlar a força que estão movimentando. Então, essa entidade, quando ele risca esse ponto no tridente, esse símbolo, ele está dizendo que ele tem pleno domínio das energias que movimentam. E a mesma coisa embaixo, tá? Mesma coisa embaixo. E ali ele tem praticamente o domínio de todas as energias, né? Essa é a diferença do de cima, porque o de cima ele é um delimitador, ele está dizendo que tem domínio daquela energia específica que ele está movimentando. E embaixo não, ele tem a representação de que ele domina todas as energias elementares, tá? Bom, e por último ali nós temos duas setas, né, que representam a expansão ou direcionamento da energia. Bem, e aqui, meus irmãos, nós temos alguns exemplos de ponto riscado de Exu e Pombagira, né? Então nós conseguimos ver alguns, por exemplo, como aquele primeiro à esquerda, né, que é o garfo, é uma espiral, né? Então ele está movimentando energias, né? Ele dá movimento nessas energias, e aquela flecha para cima pode significar que ele movimenta da terra para o céu, quer dizer, energias positivas, tá? E ao lado ali, energias de expansão, tá? E aqui tem todos os quantos, aqui, mas nesse mesmo quadrado da esquerda, abaixo e o terceiro à direita, do Exu Maré. Você pode ver como ele é um Exu, né, da falange do mar. Ali embaixo tem as ondas, né, que pode significar também que ele é enviado de Iemanjá, tá bem? Bom, meus irmãos, e aqui um exercício para a gente terminar, né? Uma figura, uma vez que me mandaram, um amigo pediu para que eu decifrasse aí, né, o que era, e parece ser um ponto riscado. Os pontos riscados não são só símbolos, às vezes as entidades também desenham locais onde elas vivem, onde elas vibram, né? Então aqui nós temos bem tranquilamente a figura de um cemitério, né? Vejam lá ali para cima, né? Parece um portão, né, de um cemitério. Depois nós temos um garfo quadrado, que indica que é um Exu, uma caveira, que significa que é um Exu da falange dos caveiras, e abaixo desse garfo principal tem uma seta, né? E aqui embaixo, onde parece um barco, provavelmente seria o cemitério em si, né? Ou o Cruzeiro das Almas, também pode ser interpretado. E vejam, meus irmãos, que tem uma espiral no meio. A espiral significa o que? Movimento dessa energia. Então, esse aí eu vou deixar para vocês falarem no grupo. Que entidade poderia ser? Tá? Então, tem várias entidades que poderiam ser representadas aí no ponto. E aí a gente discute lá. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que é isso aí, né? Desculpe o vídeo ficou um pouco extensivo, mas é algo que a gente vai nos servir muito aí, né? Tanto para nós quanto para os outros irmãos que porventura chegarem aí. Bom, deixo para vocês um excelente abraço, uma feliz noite e até a próxima.